Fala pessoal, bom, a gente vai dar continuidade aos nossos estudos de Idade Média. Esse vídeo é um pouco mais longo que o outro porque ele tem muitos outros acontecimentos. Então como que eu separei eles para ficar mais fácil para vocês entenderem? A gente começa com a questão de Jerusalém, para a gente poder pensar um pouco sobre o islamismo, o Império Bizantino e a Europa cristã e como isso vai gerar um conflito. Coloquei um vídeo sobre a África medieval, para a gente retomar os estudos sobre o Império de Mali, Gana e Songhai, para pensar um pouco sobre o Mar Mediterrâneo. E aí, nessa questão do Mar Mediterrâneo, tem uma parte sobre a cidade de Veneza, na Itália, que é uma cidade, na verdade as cidades italianas vão ser muito importantes nesse momento, por conta do comércio no Mar Mediterrâneo. Depois, a gente vai para o norte da Europa, no conflito com a Inglaterra e a França, com a conhecida Guerra dos 100 Anos. Também tem a discussão dessa guerra sobre Joana d'Arc, que, enfim, é uma personagem incrível para se pensar esse período, que puxa para um outro tema, que é a Inquisição, criada na Idade Média pela Igreja Católica. E aí vocês vão conhecer um pouco sobre essa instituição jurídico-cristã, aí, que a gente pode chamar dessa maneira. E, por fim, a gente fecha com a discussão da peste negra. Tá? Então esses são os elementos que vão compor a conhecida Baixa Idade Média. São todos vídeos do Nerdologia, só sobre a África medieval, que é da Joelza, que ela tem um projeto sobre ensino de história que é bem legal, e esse vídeo também é bem completo, tá? Então é isso, bons estudos, façam anotações, tem bastante informação, vejam com calma, que vai ficar mais fácil para vocês conseguirem compreender, beleza? Até mais, um beijo, tchau, tchau. A disputa sobre a cidade possui vários aspectos. Um deles é o religioso. Jerusalém é uma cidade sagrada para as 3 principais religiões abraâmicas. Para os judeus, Jerusalém foi capital do reino de Davi e onde Salomão construiu o templo que guardava a Arca da Aliança. O templo foi destruído pelos romanos no ano 70, após a revolta dos judeus contra o domínio de Roma. Um dos seus muros manteve-se de pé, e hoje é o lugar mais sagrado do judaísmo, o Muro Ocidental, também chamado de Muro das Lamentações. No cristianismo, Jerusalém, além de incorporar a tradição judaica, é o local onde Jesus Cristo foi levado ao templo, onde realizou milagres e passagens importantes dos textos sagrados. Principalmente, é onde Jesus foi traído e preso no Getsemane, julgado, crucificado após passar pela Via Crucis, sepultado e onde ressuscitou. É em Jerusalém que fica a Igreja do Santo Sepulcro, construída no período bizantino, no lugar onde acreditavam que Jesus foi crucificado e sepultado. É um lugar de grande importância para muitas igrejas cristãs e a conservação do lugar é partilhada entre várias denominações. Jerusalém também é sagrada no Islã, que incorpora os eventos da vida de Jesus Cristo, chamado de Isa, e o profeta mais citado no Corão. Maomé, após a conquista e conversão das cidades de Meca e Medina, peregrinou até Jerusalém, chamada em árabe de Al-Quds. No início do Islã, era na direção de Jerusalém que as orações eram feitas. Na cidade, Maomé orou e ascendeu aos céus, onde encontrou-se com os profetas, como Abraão, Moisés e Jesus. Isso teria ocorrido no mesmo lugar onde estava o Templo da Arca da Aliança, um lugar sagrado que, por isso, teve construído uma mesquita. Ou seja, há 1000 anos existe uma mesquita no lugar considerado mais sagrado para o judaísmo, que é chamado de Monte do Templo pelos judeus e de Esplanada das Mesquitas pelos muçulmanos. E, para a tradição das 3 religiões, Jerusalém é o centro do mundo, onde Deus iniciou sua obra pela rocha da fundação, o lugar onde Abraão iria sacrificar seu filho e onde hoje está o Domo da Rocha, um templo muçulmano de arquitetura bizantina. Tudo isso é referenciado no filme Cruzada. Foi fundado na Primeira Cruzada, convocada em 1095. Quando falamos das cruzadas na região do Levante, comumente chamada pelos cristãos de Terra Santa, é importante lembrarmos que foram mais de 10 expedições cristãs, em um período de tempo de cerca de 200 anos. Não é tudo a mesma coisa. Um guerreiro normando da Primeira Cruzada não se parece nem um pouco com um cavaleiro inglês da Nona Cruzada. Além disso, cada uma dessas expedições tinha contextos e objetivos próprios. No caso da Primeira Cruzada, a intenção era atender um pedido de ajuda do Império Bizantino na guerra contra a invasão dos turcos seljúcidas, o Império Muçulmano que somava influências turcas e persas. Debate-se quem foi a autoridade que teve maior papel na convocação da cruzada, se o imperador ou o papa, e os motivos dos cruzados eram uma mistura de
uma luta religiosa e ideológica que pregava a libertação da Terra Santa e a contenção da expansão muçulmana contra terras vistas como cristãs, como do Império Bizantino e na Península Ibérica, a expansão da presença dos reinos europeus na costa do Mar Mediterrâneo, importante para o comércio, e a disputa de poder, com expansões e alianças entre as principais lideranças cristãs da época. O reino de Mali prosperou entre os séculos 13 e 15 e seus domínios se estendiam até o litoral atlântico. Mali foi 3 vezes maior ao antigo reino de Gana. Niani, a capital de Mali, ficava em uma planície fértil cortada pelo rio Níger. Em suas lavouras cresciam feijão, sorgo, cebola, alho, berinjela e inhame. Mali incorporou as cidades de Aldagoste, Tombouctou, Djenné e Gao e tornou-as ainda mais ricas. Boa parte da riqueza vinha das fabulosas minas de ouro de Bambouk e Buré, e também da exploração e do controle do comércio de sal. O sal era extraído de Tagaza, mina localizada em uma região desértica no norte do atual Mali. O sal é uma mercadoria valiosa em muitas regiões da África, já que o território africano é pobre desse mineral. Em Tagaza, trabalhavam milhares de escravos que abriram enormes buracos no chão arenoso para retirar grandes blocos de sal que eram comercializados com as caravanas em troca de algum alimento. O sal, o ouro e outros produtos fizeram a riqueza do reino de Mali. Eram levados no dorso de camelos, conduzidos pelos tuaregues, povos nômades do norte da África. Caravanas com milhares de camelos seguiam as rotas transarianas, que atravessavam o deserto do Saara, levando os produtos de Mali para o norte do continente e ao mar Mediterrâneo. Pelas rotas transarianas, chegavam a Mali produtos valiosos, como ferro, cobre, tecidos, cavalos e artigos de luxo, louças, talheres e espadas decoradas. O controle do comércio e o poder militar eram a força do reino de Mali. Cavaleiros do Mali armados com lanças e espadas de ferro protegiam as rotas do comércio. O reino de Mali foi tão rico quanto seu antecessor, o reino de Gana. Conta-se que o rei de Mali, Mansa Kankou Musa, era tão rico que em sua peregrinação a Meca, em 1324, levou 15.000 pessoas e 500 escravos, cada um deles carregando uma bola de ouro. Kankou Musa teria gasto 12 toneladas de ouro em compras e esmolas, o que provocou a desvalorização da moeda no mundo islâmico durante anos. Mali era um reino islâmico e suas cidades possuíam mesquitas, bibliotecas e escolas para o estudo do Corão. A grande mesquita de Djenné, erguida em 1280, é o maior edifício em adobe do mundo. Suas grossas paredes mantêm uma temperatura interior agradável durante todo o dia, mesmo sob o sol abrasador de 40 graus. Em Tombouctou está outra herança do reino de Mali, a mesquita e universidade de Sankoré. Sankoré foi um grande centro intelectual que atraiu juízes, médicos e sábios do mundo islâmico. As mesquitas de Tombouctou e Djenné permanecem em atividade até hoje. Suas bibliotecas guardam centenas de manuscritos raros que contam a história do islamismo e dos povos africanos e registram os conhecimentos desenvolvidos pelos sábios muçulmanos. Por sua importância histórica e cultural, as mesquitas de Tombouctou e Djenné foram declaradas Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 1988. No século XV, o reino de Mali entrou em declínio. Ataques de tuaregues e disputas internas fragmentaram o reino, até que em 1470
Mali caiu sob o domínio de Songhai. Nascia outro poderoso reino na África Ocidental. Segundo a lenda, em 828, dois mercadores venezianos compraram ou roubaram os restos mortais de Marcos Evangelista, que estavam em Alexandria. Eles foram depositados em uma nova basílica e as relíquias contribuíram para o prestígio da cidade, com peregrinações e doações em dinheiro. O emblema de Marcos Evangelista, o leão alado, tornou-se o símbolo de Veneza, presente na bandeira e na arquitetura. Outro evento importante nesse período medieval foi o cerco da cidade por Pepino, filho de Carlos Magno, em 810, uma das várias tentativas de conquista de Veneza. O cerco fracassou, com o exército invasor devastado pelas doenças dos pântanos locais. E, como parte de um acordo com o imperador, Veneza recebeu diversos direitos comerciais na costa do Adriático. Dos séculos 9 ao 13, Veneza ascendeu como potência naval e comercial na região, eliminando piratas e estabelecendo fortalezas na costa da Dalmácia, na atual Croácia. Expandiu seus domínios marítimos e prestígio político com as cruzadas e, após a Quarta Cruzada, a maior parte da pilhagem de Constantinopla foi enviada para Veneza. Com essa posição de poder, a República de Veneza também conquistou territórios no continente, além de travar diversas guerras com Gênova, sua principal rival pelo protagonismo no comércio marítimo. E, no século XII, outra coisa ocorreu em Veneza. O primeiro carnaval. Já vimos a história da festa aqui no Nerdologia, e a República Veneziana era marcada pelo reduzido poder temporal da igreja, com uma sociedade menos religiosa, embora bastante estratificada. Então a festa tinha mais espaço e menos reprimendas. Já no século XIII, são registradas as primeiras máscaras, que tinham o objetivo de esconder os papéis sociais e os comportamentos esperados de cada indivíduo. Não teríamos mais uma aristocrata e um filho de pescador, mas dois indivíduos anônimos mascarados em uma festa, podendo se comportar da maneira que quisessem. A Guerra dos 100 Anos é conhecida por ser uma guerra muito longa e por gerar piadinhas sobre o fato dela ter durado, na verdade, 116 anos. Mais do que isso, o conflito fez parte de 800 anos de rivalidade entre franceses e ingleses, influenciou conflitos em regiões vizinhas, contribuiu para a definição das identidades nacionais dos países europeus, consagrou vários dos mais conhecidos exemplos de batalhas de cavaleiros medievais e inspirou algumas das mais conhecidas obras da ficção. Os motivos do conflito são diversos. Desde 1066, quando os normandos invadem a ilha da Grã-Bretanha, em um tema que já vimos aqui, as famílias das nobrezas francesas e inglesas tornaram-se cada vez mais emaranhadas, com casamentos e relações de lealdade, com a família real britânica inclusive controlando territórios onde hoje são França e Bélgica, como partes da Aquitânia e da Gasconha. Pelo controle desses territórios, os reis ingleses tinham que render tributos ao rei da França e reconhecer sua autoridade. Os nobres feudais franceses da Gasconha frequentemente buscavam auxílio do rei francês contra decisões do rei inglês, que precisava acatar com um problema de soberania que gerava ressentimento e orgulho ferido por gerações. Além disso, os territórios na França despertavam interesse dos ingleses por serem ou muito férteis ou por serem regiões comerciais importantes, como Flandres. Finalmente, os ingleses se sentiam ameaçados com a aliança entre França e Escócia, com um se comprometendo a ajudar o outro em caso de ataque inglês, que ficaram cercados. Eduardo reagiu enviando parte de seu exército para Flandres e voltando a reivindicar a coroa francesa. Era o início da guerra, que não foi travada de forma ininterrupta por 116 anos, mas com períodos de conflito e de paz intercalados. E também não foi uma guerra apenas entre França e Inglaterra, mas entre duas grandes alianças envolvendo alguns dos mais poderosos reinos da Europa medieval, como Castela, Borgonha, Navarra e Portugal. Ao final do conflito, a França estava politicamente consolidada, com um governo centralizado.
Na Inglaterra, as dívidas e a crise política foram um dos motivos da Guerra das Rosas. Precisamente, o Tribunal do Santo Ofício da Igreja Católica Apostólica Romana, já que Inquisição é uma palavra de uso comum, embora tenha ficado muito associada à instituição religiosa. A origem da palavra é latina e significa inquérito, e o inquisidor é quem faz perguntas no contexto de buscar informação. Como já vimos aqui, a palavra história também vem do termo inquérito, então um historiador é também um inquisidor. Além disso, o termo latino tinha significado jurídico mesmo antes da Igreja. Era apenas uma forma de processo judicial, normalmente quando envolvia acusações contra atos específicos de uma pessoa. Para simplificar, vamos falar apenas Inquisição, e como sinônimo da instituição católica, a não ser quando especificado. O contexto do estabelecimento da Inquisição é, resumidamente, o da expansão do cristianismo e do catolicismo por toda a Europa. Quanto mais crescia a presença e autoridade religiosa, intensificaram-se diversas disputas, tanto teológicas sobre doutrinas e questões de fé, quanto seculares sobre a autoridade do Papa e autoridades locais. Dessas disputas veio a necessidade de unificar os preceitos religiosos e, junto com a unidade, o combate e a fiscalização ao que estava contrário a essa unidade. Esse seria então o papel da Inquisição: fiscalizar a unidade da doutrina católica e da relação entre grupos e instituições parte do catolicismo. A situação considerada precedente da Inquisição foi o Concílio de Orleans, na França, em 1022, quando bispos julgaram um grupo de padres e seus seguidores que questionavam doutrinas da Igreja e estavam envolvidos em uma disputa de poder em relação ao rei. Eles foram interrogados, julgados e condenados à morte na fogueira, queimados vivos. Podemos dizer que essas pessoas tinham um conjunto de discordâncias em relação à Igreja. E existe uma palavra grega que significa conjunto de escolhas. Dessa palavra veio o termo heresia, usado para instituição ou ideia tida como falsa pela Igreja. Foi também na França que a Inquisição ganhou maior alcance e institucionalização no século XII, contra dois grandes movimentos dissidentes: os cátaros, também conhecidos como albingenses, e os valdenses, que foram condenados como heréticos em diversos concílios. Nesse processo foi redigida uma bula papal para abolir as práticas tidas como heréticas, que foram listadas no documento, assim como os devidos procedimentos para o combate aos hereges. Como os cátaros continuavam crescendo, mesmo com as repetidas condenações de suas ideias, e começaram a ganhar aliados políticos, o Papa Inocêncio III decidiu convocar uma cruzada contra os hereges, prometendo as terras controladas por eles aos nobres que aceitassem pegar em armas. A cruzada durou 20 anos e deixou ao menos 100 mil pessoas mortas, exterminando quase todos os cátaros. 20 anos depois da cruzada, os cátaros realizaram seu último bastião no castelo de Montsegur, cujo cerco durou 9 meses e terminou com mais de 200 pessoas queimadas na fogueira. O jurista polonês Rafael Lemkin, que criou o conceito de genocídio no século XX, afirma que a cruzada albingense foi o primeiro genocídio registrado. É nesse contexto que o combate ao comportamento visto como herético é oficializado, com a fundação de ordens religiosas que serão responsáveis por evangelizar e fiscalizar a população da maneira tida como correta, e a criação da Inquisição Papal por Gregório IX no século XIII, para unificar as diferentes investigações por heresia das diversas regiões católicas e subordinar os inquisidores, ou investigadores, ao Papa, com dezenas de tribunais espalhados. É desse período medieval, iniciado no século XIII, que costumam vir a maior parte das referências que visualizamos ao pensar em Inquisição. O uso da tortura como parte de um interrogatório, pessoas queimadas na fogueira, o inquisidor dominicano Bernardo Gui e casos célebres, como de Joana d'Arc, de Giordano Bruno e da Ordem dos Templários. Por seu papel na terceira e última fase da Guerra dos 100 Anos, Joana d'Arc é considerada uma heroína nacional francesa. Ela foi morta na fogueira, posteriormente canonizada santa da Igreja Católica e também é tema de uma famosa música do rock brasileiro. Embora o julgamento fosse inquisitorial, liderado por autoridades religiosas e envolvesse questões de fé, seu propósito era claramente político, com a finalidade de provar que Joana seria uma farsa e, consequentemente, deslegitimar o rei Carlos VII da França.
Como não havia testemunhas de atos de bruxaria e um exame provou que Joana era virgem, ela não podia ser acusada de ser uma bruxa. Nos interrogatórios, ela dava respostas inteligentes e mostrava, segundo os registros, calma e humildade. Embora não tenha sido torturada, ela foi submetida a maus tratos e ficou doente. Era necessário encontrar então outro comportamento herético e repetido para que ela fosse condenada à morte. O crime em sua condenação foi ter se vestido várias vezes com roupas masculinas, e Joana foi queimada viva em 30 de maio de 1431, aos 19 anos de idade. A guerra ainda durou 20 anos, mas um acordo entre o rei francês e o duque da Borgonha e a inexperiência do novo rei inglês possibilitaram a vitória francesa em 1453. 3 anos depois, após um pedido da mãe de Joana, o Papa Calixto III ordenou uma revisão do processo, que constatou diversas irregularidades, como o fato de que ela não ficou sob supervisão feminina e que o uso de roupas masculinas tinha justificativa. Sua condenação foi considerada inválida e o bispo Pierre Cauchon foi excomungado póstumamente. Negra, nome pelo qual ficou conhecida uma pandemia de peste que teve sua maior disseminação no século XIV e com enorme impacto na vida cultural. Você provavelmente já viu referências a ela em filmes, desde alguns dos melhores de todos os tempos até os que tem o Nicolas Cage, em jogos e outras referências. O Átila pode explicar melhor, mas, resumindo, a peste é uma doença causada por uma bactéria e pode ser de 3 tipos. A peste pneumônica, quando a doença não tratada afeta o sistema respiratório. A peste septicêmica, quando a doença não tratada afeta a circulação sanguínea. E a peste bubônica, que afeta o sistema linfático e é a primeira forma de infecção. Ela tem esse nome em referência aos inchaços que causa nas pessoas, que eram chamados de bubões. A peste é transmitida principalmente pela mordida de pulgas e de piolhos que vivem em vários animais, especialmente ratos. O caso da peste pneumônica é o único em que a doença pode ser transmitida de uma pessoa diretamente para outra. Deixando o cosplay de Átila de lado, peste em latim significa doença, ou seja, ter a peste significava ter a doença, tamanha era sua mortalidade e o medo dela. E a primeira pandemia foi registrada antes do que costumamos pensar, ainda no século VI, durante o Império Bizantino. Hoje ela é chamada de peste de Justiniano, que era o imperador na época. Ele chegou a ser infectado, mas sobreviveu. A peste afetou especialmente as cidades portuárias do Mediterrâneo, incluindo Constantinopla, a maior cidade do mundo na época, já que os navios mercantes facilitavam a propagação da doença com ratos a bordo. Algumas estimativas especulam cerca de 5.000 mortos por dia em Constantinopla. Não havia mais sepultamento e os cadáveres eram simplesmente empilhados. A peste se espalhou pela Europa e pelo Oriente Médio, enfraqueceu o Império e possibilitou novos avanços por tribos germânicas. Embora existam estimativas, algumas delas exageradas, é impossível saber o número total de mortes, mas podemos falar que em apenas alguns anos, cerca de 40% da população de Constantinopla e 1/4 da população da parte oriental do Mar Mediterrâneo morreu por causa da peste. Pelos séculos seguintes, surtos de peste ocorriam pontualmente em diferentes localidades, causando mortes, mas sem uma grande pandemia. Até a década de 1330, quando a China ainda se recuperava da conquista mongol das décadas anteriores. A agricultura e o comércio foram bastante afetados. Junto com fatores naturais, ocorreu um cenário de falta de alimentos, consequentemente, pessoas mais fracas e mais suscetíveis a doenças. Entre 1330 e 1350, entre 15 e 25 milhões de chineses e de mongóis morreram por causa da peste no Oriente. Relatos da doença já chegavam na Europa, mas é possível que saibamos o momento exato em que a peste negra chegou na Europa Ocidental. Gabriele de Mussi foi um tabelião de Piacenza, que lidava com comerciantes de Gênova, e ele escreveu um dos principais relatos que temos sobre o início da peste negra. Segundo ele, não foi a Liga das Sombras de Ra's al Ghul que inventou a doença, mas no cerco da cidade genovesa de Cafa, na Crimeia, quando os mongóis lançavam cadáveres infectados com a peste por cima das muralhas, contaminando mercadores e pessoas que fugiam da guerra. Principalmente as pulgas dos ratos que iam nos navios. Para o microbiólogo Mark Willis, especializado em história da guerra biológica, o cerco é um episódio simbólico, mas insuficiente.
Foi o comércio marítimo pelo Mar Negro e pelo Mar Mediterrâneo o principal responsável pela pandemia. Depois do Extremo Oriente, os primeiros focos de peste negra foram justamente nos portos do Mediterrâneo. De Alexandria e de Acre, a peste se espalhou pelo Oriente Médio e pelo norte da África. Da Itália e da Grécia, ela se espalhou pela Europa e, em apenas 4 anos, a pandemia já afetava a Escandinávia e as regiões bálticas. Em 1350, ela chegou até na Islândia. Regiões menos desenvolvidas e mais isoladas do comércio internacional sofreram menos com a peste, que foi chamada de peste negra como referência à gangrena dos tecidos, que escureciam. A maior parte das pessoas morria em até 7 dias dos primeiros sintomas. A súbita aparição de uma doença mortal que se espalha de forma muito rápida, sem nenhuma explicação plausível para a época, teve grandes impactos sociais e culturais. A Guerra dos 100 Anos foi paralisada. As mortes causaram declínio econômico, menos comércio, menos produção agrícola, menos alimentos disponíveis e, novamente, pessoas mais fracas. Para tentar explicar a peste, muitos diziam que era uma punição divina e a única forma de evitar a morte seria a penitência, como o autoflagelo ou arrependimento. Outros diziam que a peste era obra de algum grupo da população. Nos anos da peste negra, ocorreram massacres e linchamentos de pessoas com hanseníase, estrangeiros em uma comunidade, povos roma e de judeus. Apenas na cidade de Estrasburgo, em fevereiro de 1349, 2.000 judeus foram mortos, cerca de 10% de toda a população da cidade. Muitos judeus fugiram para a Polônia, que depois disso, por séculos, teve a maior comunidade judaica do mundo. Principalmente, fez a morte se tornar um tema cultural onipresente por toda a Europa, com retratos do medo, da inevitabilidade e da proximidade da morte. O maior exemplo disso é a Dança da Morte, uma alegoria que se popularizou décadas após a primeira pandemia, representando a morte como um esqueleto que dança com todas as pessoas, desde o Papa até os camponeses, muitas vezes em cima ou perto de um túmulo. E um dia vamos todos deixar de dançar. Esculturas da morte tornaram-se um elemento da arquitetura gótica. Além de gravuras e pinturas, a alegoria inspirou canções e peças de teatro. Outro fenômeno que se popularizou no período foram das cantigas e crônicas mórbidas, que descreviam a peste em detalhes, especialmente quando escritos por sobreviventes da doença. O número de mortes foi tão grande que a falta de mão de obra causou aumento dos salários nas décadas seguintes. Paradoxalmente, o século XV foi de maior qualidade de vida, com mais terras disponíveis, a abolição parcial de obrigações feudais, para quem sobreviveu, é claro. Na zona rural, a falta de mão de obra serviu de motivação para inovações para aumentar a produtividade. Nas cidades, os aluguéis diminuíram, já que as cidades foram as mais afetadas pela peste e agora existiam mais casas vazias do que habitantes. Isso fica fácil de entender quando olhamos os números. A peste negra matou cerca de 40% de toda a população da Europa, com mais de 100 milhões de mortes no mundo. Foram quase 2 séculos até a população chegar aos números de antes da peste. E muitos de vocês talvez estejam sentindo falta da mais comum referência pop à peste negra, os médicos da peste, com uma máscara bicuda. As roupas consistiam de um casaco comprido, botas, luvas, uma capa por cima de tudo isso, uma touca de couro selada com um chapéu e acompanhada de uma máscara com olhos de vidro e um bico de madeira, que era forrado com plantas cheirosas. E eles eram funcionários públicos, contratados pelas cidades para não apenas tratar dos doentes, mas também contabilizar os mortos e avisar sobre focos da doença. O traje ajudava no isolamento do médico, e as plantas disfarçavam o cheiro pútrido dos doentes e dos mortos. Também se acreditava que a doença podia ser transmitida pelo cheiro ruim, um conceito obsoleto chamado miasmática. A questão é que essa roupa é do século XVII, quase 300 anos depois da peste negra. A doença não sumiu e, por séculos, voltou em surtos localizados que dizimavam populações. Um exemplo é a peste de Londres, que matou 1/4 da população da cidade. Um dos motivos dessa segunda onda não ter matado tanta gente é que, por causa do conceito da miasmática, as pessoas tentavam se livrar dos cheiros ruins, incluindo aí políticas de sepultamento, de sistemas de esgotos e de recolhimento de lixo. Essas coisas que hoje parecem óbvias pra gente.